momento a palavra está com o nosso professor Emanuel. Antes de mais nada, gostaria de saudar meus ancestrais, né? E ora eu, mamãe Oxum, Odoiá, mamãe Emanjá, saudando as duas, eu saúdo a todos. Agora gostaria de saudar a mesa. É um enorme prazer ter o professor Miguel, o professor Dante aqui conosco, os nossos visitantes. Muito obrigado, professor Ricardo, pelo convite. Professor Gil Franco, companheiro aqui de árduas batalhas, né? E o discente Joacir, que eu saúdo, e saudando a ele, saúdo a todos os discentes aqui presentes. Me chamar para falar de filosofia chamar para falar de mim mesmo, né? Eu me debruço por esse tema desde muito já. Inclusive foi minha dissertação de mestrado em ensino de filosofia. Naquela época, desde a graduação, eu sou bacharel, queria dizer, não sou licenciado a nada. Não estagiei em lugar nenhum. Não tive que acompanhar aula de professor nenhum, né? E quando ensinei pela primeira vez, eu fui reda. Me botaram na sala como se eu já fosse professor e tá tudo certo, né? Então é voltar à redação da dissertação e voltar ao meu projeto PIBIC, que está completando já 2 anos. 2 anos não, 4 anos, né? Eu fui ver, inclusive tive dificuldade de ver o que é que eu ia falar hoje, que eu tenho uma imensidão de texto. Aviso a Josiel, Aldivane, Cris, que nós vamos ter um grande trabalho para fazer um livro, porque a gente tem muita coisa escrita. A gente tem muita coisa. Eu tive dificuldade, pela primeira vez eu tive dificuldade de escolher o que é que eu vou falar. Porque a gente, durante 4 anos, nós produzimos e produzimos muito. Até porque eu tentei, professor Gil Franco, direcionei aos alunos de iniciação científica a levá-los não para encontro de filosofia. Eu levo só meus educandos para encontro de educação. Porque em educação está todo mundo. A educação é interdisciplinar por si só. A gente foi agora para o Ceará num ônibus que estava física, matemática, educação física, letras, pedagogia e filosofia. Tudo junto e misturado. E lá nos juntamos a outros tantos junto e misturado. Eu evito o curral da filosofia. A filosofia se tornou um curral, uma área destinada, sabe? Eu sou professor da educação, né? Até fiz isso de caso pensado, quando não sou nem mestre, nem doutor, nem nada na área de filosofia. Eu sou doutor de educação e me intitulo tranquilamente educador. Eu acho que é isso que difere a filosofia das outras disciplinas. A função da filosofia não é uma técnica, é o educar, né? O ideal grego da paideia era para se tornar esteticamente melhor. Estava ligado a isso, a questões da educação. E a gente perdeu muito quando a gente se volta para uma técnica, né? Uma tecnologia, e não para uma educação do próprio espírito. Como posso educar os outros se eu não me educo? Como posso melhorar os outros se eu não procuro me melhorar? Então, o ideal grego é de estética interior de si próprio, se tornar melhor para tentar ajudar os outros. E eu fiz aqui uma miscelânea de uns 2 ou 3 textos que eu acho que reflete melhor essa condição do filosofar, da formação do filósofo, essas coisas que a gente está falando hoje. O primeiro eu tirei de um texto meu que se chama Filosofar, Destruição ou Desmontagem, né? Vamos lá para ver se eu passo para vocês. Eu não vou demorar muito não vou usar nem minha meia hora toda, viu? Eu quero ver o debate.
Quando uma criança recebe um brinquedo novo, ela passa horas empolgadas com a presença do novo. Brinca observando o todo do brinquedo, até que a novidade torna-se familiar e o espanto, condição humana peculiar a todos, a leva a se interrogar. Como funciona? Por que funciona? Como é feito? A partir de que é feito? Essa curiosidade humana leva a criança a desmontar o brinquedo, a tentar reduzi-lo à menor peça, atomismo, né? A esquadrinhar seu interior em busca da pergunta que não cala em sua mente, para satisfazer a necessidade a qual todo homem volta-se, que é a abertura ao conhecer, ao ser doente e à correspondência natural que escuta a voz do ser. Nesse instante, acontece o que chamamos de má interpretação por parte dos pais, pois quase sempre para o adulto a criança destruiu o brinquedo, o que não é uma verdade. Para a criança, o mundo ainda não está dado, as coisas não estão acabadas e há muito a ser descoberto. A criança está aberta, disposta ao novo, pois tem o ouvido livre das certezas, e assim o pronto para a criança ainda não existe. O tradicional, o que para nós pode ser uma verdade dada, para a criança muito facilmente pode ser posto de lado. A criança não destrói o brinquedo, como nós adultos pensamos. A criança destrói, ou seja, analisa, esquadrinha, investiga seu funcionamento, até entendê-lo ou não. É esta a desmontagem que devemos ter em mente se quisermos nos aproximar da verdade. É essa análise minuciosa das partes do todo que investiga e põe às claras estruturas extensivas do discurso que devemos procurar quando pensamos filosoficamente. Desmontar para ver o que está por trás do que se mostra. É pensar que num discurso alguém mostra o que quer, segundo suas próprias intenções morais, pessoais ou coletivas. É entender que nem tudo que é posto pela ciência, religião ou mesmo por algumas filosofias pode ser verdadeiro, pois essas colocações atendem de certa forma a necessidades humanas, puramente humanas. Desmontar para poder entender as complexidades, desvelar os labirintos, caminho que nos leva a rizomáticos organismos, é descobrir porque eles nos conduzem a esse caminho e a quem interessa essa condução e por que nos encontramos nesse caminho. Desmontar tem como ponto de partida a dúvida de Descartes, que não duvida apenas da sua própria dúvida e fundamenta a sua certeza no pensamento, prova de sua existência e ponto de partida para especular o mundo, pondo em xeque tudo que a priori era certeza de maneira metódica, partindo dos mínimos detalhes até o todo. Desmontar, como quem diz talvez, pois não acredita cegamente em tudo que a tradição fala. Talvez, mas há quem se preocupe com esses perigosos talvez. Esse terá que esperar a chegada de uma nova espécie de filósofos, diferente em gostos e inclinações de seus predecessores, filósofos do perigoso talvez, em todos os sentidos da palavra. Falo com toda sinceridade, pois vejo a vinda desses novos filósofos, Nietzsche, além do bem e do mal. É esse desmontar que não é destruir, pois a princípio não nega a tradição o dado. Quem desmonta apenas age como investigador que procura a prova do crime para descobrir o culpado, considerando que na sua trajetória todas as evidências e relevâncias, por menor ou menos absurdas que sejam, a fim de aproximar-se paulatinamente da elucidação do caso. Não negamos a tradição, pois no momento da investigação, do desmonte, há a própria tradição que está em xeque, e é ela que está sendo questionada, a fim de que possamos descobrir
quando e onde foi forjada e a quem interessa essa forma atual. Desmontar, no sentido de desvelamento, para que a verdade mostre-se e possamos ver a coisa realmente como ela é, no sentido fenomenológico da palavra, retornar às coisas mesmas. Pois, no decorrer da história do pensamento humano, temos muitas afirmações arbitrárias, muitos achismos ou construções tendenciosas para agradar soberanos e ao próprio ego de pensadores que se consolidaram com o passar dos tempos e hoje não são servidas como verdade. Desmontar é mostrar-se aberto, é escutar atentamente a maneira que se possa fazer a posteriori uma comparação entre o que realmente é a coisa e o que a tradição nos fala, como ela é. Como iniciarmos a desmontagem? Para iniciarmos a desmontagem, teremos que perder a fé no que nos diziam. E assim sendo, desmontar não é destruir, pois esse desmonte analítico de que falamos é um método para atingirmos, ou melhor, aproximarmos-nos da coisa como ela é, uma construção. Desmontar no sentido de desconstruir, no mesmo sentido da dúvida de Descartes, talvez de Nietzsche ou da fenomenologia de Russell, que são condições sine qua non para o filosofar. Por isso, serão também essências para a formação do professor de filosofia, ou melhor, desmontar será a marcação desse começo. Desmontagem no sentido de descobrir o que, pois o verdadeiro sentido do filosofar é perguntar o que é isso. E esse que buscamos quando recorremos às nossas atitudes de desmontador do dado. Essa disposição para desmontar, que Heidegger chama de abertura, de convocação do ser doente. Destruição não significa ruína, mas desmontar, demolir, pôr de lado, a saber as afirmações puramente históricas sobre a história da filosofia. Destruição significa abrir nosso ouvido, torná-lo livre para aquilo que a tradição do ser doente nos inspira, mantendo nossos ouvidos dóceis a esta inspiração. Conseguimos situar-nos na correspondência. Heidegger o que é isso? A filosofia. Por isso é que, diferente de Heidegger, preferimos a desmontar ao invés de destruir, pois desmontar corresponde de forma mais efetiva ao apelo do ser doente, a abertura, a condição natural do homem. Vide a criança em acolher esse apelo. Através da redução eidética, ou seja, época fenomenológica, onde a consciência humana intenciona o objeto, onde o ser doente se mostra, é uma das maneiras usadas para desmontar, dessa feita pela fenomenologia. Tomemos o termo no sentido intencional da compreensão das coisas, que é uma atitude, não digo cética, porém criteriosa, radicalmente necessária para o filosofar e para entendermos o que vem a ser filosofia, já que a filosofia não quer só conhecer as coisas, ela é a sua maneira de ser transcendental, quer saber como se pode conhecer e quais são os problemas desse conhecer. A desconstrução também pode ser através do salto resolutivo, diz Dante Calef. O sentido aqui usado de salto resolutivo aponta para o acontecimento de um pensar próprio e apropriado, um pensar que é um querer conhecer consequente e determinado, um pensar que é um querer ser pelo fazer inventivo, um construir-se na abertura do ser sendo. Assim, a provocação interrogante do salto resolutivo quer apenas mostrar que só se pode fazer filosofia pelo ato de filosofar. O que nos impede de ousar tal salto é o medo do ser. Esse medo nos mantém prisioneiros das sombras passadas, nos mantém atrelados ao sono metafísico. Portanto, por saltos resolutivos, compreendemos justamente a possibilidade de um filosofar autêntico, de um filosofar que nos coloque no mais pleno acontecimento do nosso ser no mundo com efetivos artífices da história humana. Um filosofar que pode ser dito
com o aprender a ser, aprender a viver junto, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a aprender. Um filosofar com a única possibilidade de nos tornarmos senhores de nós mesmos, de nos tornarmos livres naquilo que fazemos e dizermos naquilo que somos quando existimos no mundo aí. Dante Calef, 2001, é o crescendo da filosofia. Bom, essa é a primeira parte de um texto. Eu fiz, como eu disse a vocês, um sarapatel. Eu vou abandonar esse texto e vou para outro texto. Eu vou para outro texto que talvez nos ajude a essas discussões que nós vamos ter aqui. Eu escolhi uma parte da dissertação que a gente vai deixar, eu vou deixar agora aqui, vou tentar, é uma tentativa de um diálogo com um filósofo existencialista, mas já que eu fiz um diálogo, não sei se perceberam, com Heidegger, com um existencialista ateu, eu vou fazer com um existencialista agora com Deus, que é Karl Jaspers, né? Um católico existencialista. Para Karl Jaspers, existem muitas opiniões sobre o que seja a filosofia e algumas chegam a ser contraditórias entre si. Aqueles que só acreditam nas ciências exatas ficam achando que o que a filosofia tem de pior é a sua própria natureza interrogante, de não fechar nenhum pensamento com a resposta reta e conclusiva, pois em filosofia duas coisas não acontecem: unanimidades nem definitivos. Nada é definitivo e nada é unânime em filosofia. Jaspers levanta também a questão de que o pensamento filosófico não é como o das ciências, de caráter progressivo, com um processo, e dá um exemplo da medicina, da qual podemos dizer que a medicina de hoje está muito mais adiantada do que a da Grécia. Porém, de filosofia, não ousaríamos a afirmar que estamos mais adiantados do que Platão e Aristóteles. Vocês percebem? E aí eu chamo o Bruno Latour para me ajudar aí. O Bruno Latour escreveu um livrinho que diz: nunca fomos modernos. Nós somos gregos, nós pensamos igual ao povo. A gente reinventa alguma coisa, a gente acha algumas outras definições. Inclusive eu discutia com o pessoal de identidade que todo mundo quer taxar a questão da identidade segundo autores muito jovens, né? E não encontram, a gente não encontra neles nenhuma novidade além do que Heidegger já disse, que identidade é diferença, que ela é mutável e tal, mas é como se apropriam. E eu acho muito interessante isso. As outras ciências, eu não digo nem outras, as ciências, que filosofia não é ciência, se apropriam do pensamento filosófico e tomam como se fosse dele. Não se dão nem o trabalho de citar o cara que pensou anteriormente isso, né? Então a filosofia a gente não pode dizer isso, que nosso pensamento se adiantou aos gregos. Ao passo que os conhecimentos científicos se referem a objetos particulares que não estão necessariamente ao alcance do conhecimento de todos. A filosofia refere-se à sua totalidade do ser, que importa a todo homem enquanto homem. Procuram a verdade onde quer que fulgure, comove mais profundamente do que qualquer conhecimento científico. Karl Jaspers, isso é iniciação filosófica. Jaspers comunga com Heidegger em relação ao avanço da ciência. Até a era atual, as tecnologias devem muito ao pensamento especulativo filosófico. Porém, para ele a filosofia surge quando os homens despertam. Falando da independência da filosofia em relação às ciências. Todos se julgam competentes para filosofar. A única condição é ser humano, enquanto nas ciências exige um certo conhecimento. 2. O pensamento filosófico é espontâneo e original. Esse ponto é de uma suma importância para o educador de filosofia, pois repetir o que os outros dizem não é filosofar.
Filosofar é aproximar-se da fala alheia através do diálogo, inventando a sua própria fala. Daí que as crianças filosofam, espantando-se, interrogando o enigma. E isso acontece porque elas têm a genialidade que se perde quando nós tornamos adultos. Nós perdemos isso. Ao ficar adulto 3. Os loucos, como as crianças aí. Só louco, gente. Só louco para poder filosofar. Os loucos, como as crianças, manifestam essa espontaneidade filosófica. Quem não é maluco não filosofa. O que é que eu quero dizer com isso? Quem tenta ser normal, quem é normótico, não filosofa, não considera, não consegue. Porque na normalidade as coisas já estão dadas ou explicadas. E toda vez que ela não tem explicação, na normalidade a gente se remete à fé. A gente diz, foi Deus que quis assim. E acabou. E aí a possibilidade de filosofar vai para zero para os normais, né? Embora Jasper acredite haver sentido no diálogo, no qual a criança e os loucos dizem a verdade, ele mesmo reconhece que os grandes pensamentos filosóficos que surgiram devem-se a alguns raros e grandes espíritos independentes que apareceram durante os tempos passados. Outro aspecto levantado por Jasper é sobre a impressibilidade da filosofia, por ela estar impregnada em tudo, pois onde existe o homem ela se manifesta. Exemplo, provérbios, máximas, linguagens, crenças políticas, nos mitos antes da história atual. Dessa forma, não se pode fugir dela. Gostando ou não, até aquele que a rejeita está executando uma ação filosófica, mesmo sem ter certeza de tal ato. Para ele, filosofar é estar a caminho, e esse caminho é o de quem ama o saber, que é diferente daquele caminho percorrido pelo sábio. Esse estar a caminho é nunca ter ficado ciente, ou seja, aquele que nunca sabe, o que está sempre à procura do saber. Diz Jasper, está a caminho em demanda de algo, ou alcançar serenidade e plenitude de um instante, não são definições de filosofia. Filosofia a nada se subordina ou se equipara, não deriva de algo diferente. Cada filosofia define-se a si própria pelo modo como se realiza. Para saber o que é filosofia, tem de se fazer uma tentativa. Só então a filosofia será simultaneamente a marcha do pensamento vivo e a consciência desse pensamento, reflexão, isso é, ato e o respectivo comentário. Só a partir da tentativa pessoal podemos apercebermos do que nos demanda o mundo com o nome de filosofia. Embora possamos esboçar várias formas de filosofia, nenhuma pode esgotar o sentido da palavra, nem se arvorar a ser a única válida. A filosofia em si é o meio pelo qual o homem toma consciência de si e da realidade, mesmo sofrendo vários ataques. A filosofia não opõe resistência e também não se sente triunfal quando aceita, pois ela não se justifica pelo interesse e utilidade, mantendo-se assim intocável pelos ataques, porque procura justificar-se no existente, no impossível, no indivisível. Desse modo, por visar o homem, sempre está presente enquanto houver homem. Muito obrigado, era só isso que eu ia dizer.